passares? Então não passo. Até segunda. Vou passar o fim de semana em Braga. Mas, saudades da minha mãe, que vim para casa dela. Satisfação, 184. A gente tem que aproveitar. 184. Satisfação. Mas não ponha isto a morrer. Satisfação. Ter a Cristo não há maior prazer. Vamos começar todos juntos. Satisfação em ter a Cristo não há maior prazer já visto, sou de Jesus, agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, nós singo na aflição, achai o Senhor.
como domingo. Podemos? Saudamos toda a Igreja com a bendita paz do Senhor Jesus Cristo e saudamos também todos aqueles que agora, através destes meios, nos possam acompanhar em suas casas. E nós, como habitualmente temos feito, desta forma diferente, é o que é possível, vamos fazer a nossa transmissão da Palavra do Senhor e de cânticos de louvor com o objetivo de que, juntamente com os irmãos, em casa, ainda que separados fisicamente, mas no mesmo espírito, nós possamos assim louvar, engrandecer e santificar o nome do Senhor, prestando-lhe culto àquele que verdadeiramente tem poder para também resolver esta situação pela qual todos nós passamos. Nós que conhecemos as Escrituras, temos isso bem firme na nossa mente e no nosso coração, que tudo está nas mãos do Senhor. E independentemente de todos os avanços tecnológicos, se não for o Senhor, conforme está escrito, em vão vigia o sentinela, não é? Portanto, nós temos que fazer a nossa parte, temos que desfrutar daquilo que a ciência nos vai dando pela graça do Senhor, mas com o nosso coração sempre na dependência do nosso Deus. Nós vamos então ter uma palavra de oração, depois iremos entoar 3 cânticos e depois teremos então a meditação na palavra do Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor. Te damos graças porque o Senhor é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Criador e sustentador de todas as coisas visíveis e invisíveis. E nos concedes, Senhor, a graça de nos abeirarmos do Teu trono, Senhor, através do sangue e dos méritos do Teu amado Filho e o nosso querido e amado Salvador. Muito obrigada, Senhor, porque Tu és santo, perfeito, justo e nunca falhas, Senhor. E obrigada, Senhor, porque Te revelaste ao nosso coração, Senhor. Obrigada porque Te deste a conhecer. E obrigada, Senhor, porque queres partilhar connosco as bem-aventuranças, Senhor, da Tua presença para toda a eternidade, Senhor. E nós estamos aqui nesta noite, Senhor, para Te prestar culto, para Te adorar, Senhor, louvar, engrandecer na beleza da Tua santidade, Pai Santo. Te rogamos, Senhor, que perdoes as nossas faltas, Senhor. Nós reconhecemos a nossa culpa, reconhecemos as nossas falhas e também por isso, Senhor, nós damos honra e glória ao nome do Senhor Jesus, aquele que tomou sobre si a nossa culpa, mas cravou as nossas cédulas na cruz do Calvário, para com o seu sangue nos justificar, nós pecadores, diante do Deus Santo. Também estamos aqui, Senhor, em obediência à Tua palavra, para pregar este Evangelho, Senhor. Milhares, milhões de almas caminham, Pai Santo, para o lago de fogo e enxofre, para o inferno, Senhor. Dá-nos graça, Senhor. Reveste-nos, enche-nos do Teu Espírito Santo, Senhor. E que a palavra que nós pregamos seja pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Este poder que abre o coração, entra no coração e transforma o coração do mais vil dos homens, Senhor. E é com esperança e fé no Teu Santo Espírito e no Teu poder, Senhor, que nós pregamos a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, dirige-nos, Senhor, e que tudo seja conduzido por Ti e que seja para Ti, Senhor, um cheiro suave. Muito obrigado, Pai Santo, por todos aqueles que trabalham
para permitir este serviço também, Senhor. Continua a abençoá-los, a enriquecê-los, Senhor, e a dar-lhes qualidades e capacidades técnicas necessárias para fazer este trabalho, Senhor. No nome do Senhor Jesus nós oramos e rogamos todas as coisas. Amém. Nós vamos então, e esperamos que os irmãos nos acompanhem em casa, iniciar com o hino número 43. O hino 43. Eu sei que foi pago um alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos no seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Amém. É bom louvar ao Senhor com cânticos. É verdadeiramente uma cura para a alma. O hino número 92. Vejo a luz do amor brilhando. 92. Sobre as trevas do mal brilhando. É Jesus a luz do mundo. Na verdade, a luz que liberta. Brilha em mim. A luz do amor brilhando sobre as trevas do mal brilhando, é Jesus a luz do mundo, na verdade a luz que liberta brilha.
Graças ao Senhor. Vamos ainda cantar mais um hino para a honra, glória e louvor do nosso santo e bendito Deus, aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, aquele que com mão forte nos resgatou do Egito. O número 410, que nos fala da obra pela qual nós fomos resgatados do pecado, das trevas, para a maravilhosa luz e presença do nosso santo e bendito Deus. Deus enviou o seu Filho amado. Deus enviou Porque
nós vamos ter mais uma palavra de oração para com o nosso Deus, pedindo agora especialmente ao Senhor que, depois de preparado o nosso coração e a nossa alma com hinos e cânticos espirituais, nós possamos ter a boa terra que é necessária em nosso coração para recebermos a semente que é lançada, a fim de que essa semente produza fruto para a vida eterna. Senhor Deus e Pai, bendito e louvado seja o Teu nome para toda a eternidade, Senhor. Bendito e louvado sejas, Senhor, porque verdadeiramente Tu és santo, Senhor. Santo, santo, santo és Tu, Senhor. És um fogo consumidor, Senhor. Mas enviaste o Teu amado Filho, Senhor, para que Ele suportasse toda a ira, Senhor, e fosse julgado por aqueles que Ele mesmo veio resgatar, mas também fosse julgado pelo tribunal divino e fosse achado culpado, não pelo seu pecado, pois Ele nunca pecou. Foi o único homem que nunca pecou. Cumpriu toda a lei. E o Senhor mesmo disse: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E o entregaste, Senhor, como a ovelha, o cordeiro ataviado. E Ele, sem falar, nos comprou e nos fez para Ti, Senhor, filhos e filhas. Pai Santo, que este Evangelho alcance as nações, Senhor. Que pelo Teu poder, Senhor, o homem, como que um raio de luz, ilumine o seu entendimento e o faça perceber qual é o seu verdadeiro estado diante de Ti, Senhor, a fim de que perceba a sua urgente necessidade, Senhor, de ser salvo e resgatado do seu pecado. E o Teu Evangelho, Senhor, seja a resposta para as almas que procuram um Salvador. E é no nome de Jesus que nós fazemos a nossa oração pela fé nos Seus méritos. Amém. Eu vou convidar os nossos irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio. O quinto e último livro do Pentateuco, também o quinto livro da Palavra do Senhor, escrito por Moisés. Nós encontramos em Êxodo o relato da caminhada que o povo de Israel, os judeus, depois de libertos do cativeiro, percorreram pela sua jornada pelo deserto, percorreram até ao Monte Sinai, onde receberam as tábuas da lei. Depois, no livro de Números, nós lemos o relato que vai desde o Monte Sinai até às portas de Canaã, atual Israel. Neste caso, estavam de frente para o Rio Jordão, no lado de fora da Terra Prometida. E depois temos o livro de Deuteronômio, que faz um resumo de toda essa campanha que é relatada em Êxodo e em Números,
e depois dá-nos os discursos que Moisés deu ao povo, onde lembrou o povo do seu passado e onde diz ao povo quais são as indicações, as leis de Deus para o seu povo a partir do momento que o povo entrar na terra que Deus havia prometido a seus pais. E também termina com a passagem de testemunho de Moisés para Josué. E nós sabemos que Moisés não entrou na terra prometida, não é? Ou melhor, Moisés entrou na verdadeira terra prometida, antes de entrar na terra prometida deste mundo, que apontava para a verdadeira terra prometida, que é o novo céu e a nova terra que o Senhor preparou para nós. Moisés entrou diretamente nesse novo céu e nova terra, sem passar pela terra prometida aqui de Canaã. E num desses discursos de Moisés, ele diz algo ao povo que me levou a meditar num assunto que a palavra do Senhor nos traz neste texto. E antes de ler o texto, eu queria dizer aos irmãos qual é que é o perigo ou aquilo que nós estamos a combater que há em nós com a exposição desta palavra. Foi exatamente aquilo que eu senti e pensei quando li esta palavra em relação a mim próprio. Porque este é um problema que todos nós temos, todo homem, toda a mulher, seja velho, seja novo, traz em si podemos chamar problema, não sei como é que lhe é de chamar, mas qual é que é a questão? A questão é o facto de nós olharmos para nós próprios e pensarmos, até há um ditado que costuma dizer, não é bem um ditado, é uma frase que normalmente se diz que a coisa só não vai acontecer por ser contigo. Ou seja, é um sentimento que nós temos de que nós estamos acima das circunstâncias. Nós sempre pensamos que connosco, que a nós não nos vai acontecer. Acontece sempre ao outro. E nós temos isto em nós. Eu creio que faz parte da nossa natureza. Nós somos nós próprios e também temos o pecado em nós que deforma o nosso pensamento, mas nós temos este amor ao nosso próprio ego e esta sensação de que nós somos superiores às circunstâncias e aos acontecimentos, que connosco isso não se vai passar. Muitas das vezes nós cometemos alguma coisa que sabemos que está errado, mas o nosso coração nos engana e nos diz que, por sermos nós, que não há problema. Por isso nós somos muito bons a perceber o erro do outro, do nosso próximo, mas temos muita dificuldade em perceber quais são os nossos defeitos. Nós somos muito mais capazes em fazer uma análise crítica daquilo que está ao nosso lado do que de nós próprios naquilo que se trata aos defeitos. E não é por acaso que o Senhor Jesus também diz, em certo momento no Sermão do Monte, para nós, antes de cuidarmos em ajudar o nosso irmão a tirar o argueiro que tem no seu olho, que nós conseguimos perceber que ele está lá, mas nós primeiro temos que tirar a trave que está no nosso. Senão vai ser um cego a cegar outra pessoa, não é? E este é o perigo com o qual nós nos deparamos. E eu gostava que nós mantivéssemos isto em mente enquanto nós iremos falar dos outros assuntos, até voltarmos a ele.
Então diz assim a palavra do Senhor no capítulo 2 de Deuteronômio, do versículo 1 até ao versículo 9. Aqui está num momento em que Moisés está a dar indicações ao povo. Moisés recebe as indicações diretamente do Senhor e passa a mensagem ao povo. E diz ao povo muitas coisas, até coisas pormenorizadas do que é que o povo tem que fazer, como cultuar ao Senhor, onde, que alimentos podem comer, muita informação. E há também momentos em que Deus, e nós aqui podemos perceber como Deus é o Senhor da história, era, é e sempre será. Muitas das vezes as nações se levantam e se exaltam a si próprias porque conseguiram grandes feitos. Conseguiram porque Deus permite. Só isso. E porque está nos planos de Deus. Por algum motivo. E nós vemos que, enquanto o povo passava pelas diferentes terras até entrar em Canaã, havia povos que o Senhor dizia: aí tu vais entrar e vais guerrear, e vais destruir, e segues caminho ou ficas com aquela terra, dependendo da situação. Mas, porque eram inimigos do povo de Deus. Mas nesta situação que nós vamos a falar agora, nós vamos ver que o povo de Deus vai passar por povos que não são povos de Deus, mas Deus vai guardar esses povos, apesar de eles não serem povo de Deus. E diz assim, no versículo 1 do capítulo 2 de Deuteronômio: depois viramos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito. E muitos dias rodeámos as montanhas de Seir. E quando o Senhor me falou, dizendo: tende já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para norte, e dá ordem ao povo, dizendo: passareis pelos termos de vossos irmãos, filhos de Isaú, irmão de Jacó, aquele que vendeu a primogenitura por um prato de lentilhas, e depois nós lemos em Hebreus que ele, apesar de se ter arrependido e chorando, já não pôde reavê-la, não é? Já não achou lugar ao arrependimento. E nós aqui já estamos a falar um pouco do tal problema que identificámos ao início, que é nós achamos que connosco não se vai passar. E Isaú é já um exemplo disso. Ele vendeu a sua primogenitura e depois não achou lugar ao arrependimento. Ainda que ele o quisesse, não lhe foi possível. Ou seja, a porta se fechou. E estes eram povos descendentes de Isaú. Aqui chama-lhes irmãos porque o povo de Deus, neste caso, é descendência de Abraão, Isaac e Jacó. E Isaú era irmão de Jacó, mas o povo que descendeu de Isaú não era povo de Deus, não era o Israel de Deus. E versículo 4 diz: e dá ordens ao povo, dizendo: passareis perante os termos de vossos irmãos, os filhos de Isaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Porém, guardai-vos bem, não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Isaú tenho dado a montanha de Seir por herança. Deus prometeu à descendência de Isaú uma terra. Isaú não adorava ao nosso Deus, ao mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas nem por isso Deus deixou de manter a sua promessa, independentemente do pecado e da rebeldia de Isaú.
E o ponto que nós queremos chegar aqui é falar um pouco do caráter da justiça do nosso Deus. Porque a justiça do nosso Deus não é como a nossa justiça. E já vamos falar nisso. Comprareis deles, ou seja, passais lá e vão comprar, não vão tomar nada deles, não vão tomar a terra, ou seja, vão comprar deles, por dinheiro, comida para comerdes e também água para beberdes, deles comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoa em toda a obra das tuas mãos, e Ele sabe que andas por este grande deserto, estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passando, pois, por nossos irmãos, filhos de Esaú, que habitam em Seir, desde o caminho da planície de Elat e de Ezion-Geber, nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. O povo obedeceu. E agora foram a caminho de Moabe, os moabitas, os descendentes de Moabe. Então o Senhor me disse, não molestes a Moabe. Moabe foi um dos filhos que Ló, se nós lembrarmos a história de Ló foi para as campinas de Sodoma, Abraão deu-lhe a escolher, e Ló escolheu Sodoma, porque escolheu com os olhos, e foi para as terras verdes, para o seu gado. Nós sabemos o que é que aconteceu em Sodoma. Ló foi retirado de Sodoma, arrancado a ferros de Sodoma, juntamente com a sua família. A esposa sofreu aquilo que nós sabemos, porque olhou para trás, mas depois a vida de Ló foi um desastre, porque as suas filhas, 2 filhas, entraram a Ló e conceberam de Ló, e um dos filhos foi Moabe, e deu descendência desde aí. Mas o Senhor disse, apesar de não serem povo de Deus, versículo 9, então o Senhor me disse, não molestes a Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque não te darei a herança da sua terra, porquanto tenho dado Ar, que é o nome da terra, aos filhos de Ló por herança. Até aqui a palavra do Senhor. Esta palavra pode nos levar, segundo a nossa justiça, que é uma justiça parcial, porque nós sempre decidimos olhando para aquilo que é bom para nós, que é o melhor para nós. E nós logo podemos perguntar, então se não era um povo de Deus, se Deus mandava destruir e limpar outros povos, por que não limpar logo com estes povos todos, que não era o povo de Deus? O povo de Israel tinha poder para isso. Se calhar aqueles povos até ficaram a pensar, nós é que somos povos poderosos porque Israel destrói tudo à sua passagem, mas a nós não nos tocou. Se calhar até ficaram a pensar isso, até ficaram cheios de orgulho. Mas Deus é justo, mas a justiça de Deus é uma justiça imparcial. Deus ajuiza e toma, digamos, partido segundo a sua própria justiça. Por outras palavras, nós podemos dizer que Deus é fiel, num dos sentidos da palavra fidelidade. No caso, imaginemos que se pensarmos em Deus como um juiz, Ele é unicamente fiel a si próprio. Deus ajuiza com retidão e com justiça, seja seu filho ou seu inimigo. Deus é justo e santo. Deus não pratica injustiça para com ninguém, nem para com os seus inimigos, porque faz parte da natureza de Deus ser justo e santo. Por isso, não haverá ninguém que irá entrar no céu injustamente, da mesma maneira que não haverá ninguém que entrará no inferno injustamente. Porque no dia do juízo final,
toda a justiça será feita. Não ficará nada por julgar. Aqueles que têm sede e fome de justiça naquele dia verão a sua justiça ser reposta, porque tudo será ajuizado pelo justo juiz. Deus não julga como nós julgamos. Nós, se tivermos que julgar entre duas pessoas e uma for nossa amiga e outra não for, nós somos tendenciosos, mas Deus não é. Hebreus, capítulo 1 e versículo 8, diz-nos que Jesus governa e governa com um cetro. O cetro é o varão que alguém que governa segura na sua mão, é como se fosse o cetro do poder, como que com aquele cetro ele demonstrasse que era o Senhor e com ele dá as suas ordens. Mas Hebreus diz-nos que o cetro de Jesus Cristo é um cetro de equidade. O Senhor Jesus não julga com parcialidade. É justo, é santo no seu julgamento. E ninguém será beneficiado ou desbeneficiado por ser rico, pobre, branco, preto, azul, amarelo, independentemente da sua nacionalidade, extrato social. Toda a justiça que é feita por Deus é feita com juízo santo e perfeito. E nós vemos aqui exemplos de como o Senhor manteve a sua promessa, independentemente de serem povos que não eram o seu povo. Em Romanos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 13 e no versículo 23, diz-nos, a palavra do Senhor dá-nos a seguinte informação. Antes, eu tinha tomado aqui nota, também falar de Mateus 5:5, quando diz, 5:45, quando diz que Deus lança a chuva sobre justos e sobre injustos. Há até um salmo que nós já o lemos várias vezes, em que o salmista questiona a Deus porque vê a prosperidade dos ímpios e questiona então, os ímpios são prósperos, mas nós não temos aquela prosperidade. Mas voltando então a Romanos e tendo em conta estes dois pontos que nós já falámos, que é a forma como nós olhamos para nós próprios e os perigos que nós corremos se não tivermos esse cuidado, porque nós estamos diante de um Deus que é imparcial, santo e justo. E diante de Deus ninguém pode dizer: Senhor, perdoa-me por ser eu, ou porque eu sou especial, ou porque eu sou rico, ou porque eu fiz muitas coisas. Até ao momento em que o Senhor diz: muitos me dirão: Senhor, se não fizemos nós muitas coisas. E o Senhor diz: eu nunca vos conheci. E o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, dá-nos uma informação que é: todos os homens, desde Adão, e isto acontecerá até ao último homem que nascer na face desta terra, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a palavra do Senhor também nos diz, lá no capítulo 3 do Evangelho de São João, que todo aquele que crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque a partir do momento que Adão, o nosso primeiro pai, aquele primeiro homem, a partir do momento que ele comete pecado, todo homem já nasce pecador. Não há como fugir.
Não há nada que o homem possa fazer para fugir dessa realidade. É como um vírus. Simplesmente este vírus é incurável, humanamente falando, e além de ser incurável, ele é hereditário. Ele passa de pais para filhos. Portanto, a informação que a palavra do Senhor nos dá é que não há nenhum homem que não esteja nesta circunstância. Todo homem é pecador e a consequência desse homem estar diante de um Deus Santo e a consequência desse homem um dia, inevitavelmente, irá entrar num tribunal onde o juiz é o Deus Santo e imparcial e que julga com justiça e com equidade. Este é o maior problema que qualquer homem tem nas suas mãos. Este é o problema. Nós aqui no mundo temos muitos problemas e muitas das vezes esses problemas tiram-nos o foco daquele que é o problema. E é o problema porque à beira deste problema todos os outros problemas deixam de ser problema. Porque este é que é o grande problema do homem. É que um dia este homem e todos nós que pecamos e fomos destituídos da glória de Deus por causa do pecado, porque Deus é santo, nós vamos nos deparar com este Deus santo num tribunal divino. E agora é que nós trazemos novamente esta questão do nosso problema. É que nós pensamos e sofremos todos deste mal, que connosco não vai ser assim. Connosco vai ser diferente. Nós racionalmente até podemos saber que não vai, mas no nosso ego há algo que nos diz que por sermos nós vai ser diferente. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, eu até vou ler mesmo diretamente. Eu não sei se os irmãos leem a boa semente, é a boa semente que se chama, espero não estar enganado, boa semente. E no dia 25, passada quinta-feira, a boa semente, para aqueles que não sabem, é um livrinho que chega até nós e nós distribuímos, e todos os dias tem um versículo da palavra do Senhor e uma pequena mensagem sobre esse versículo. E a mensagem de dia 25, quinta-feira passada, tem como título: Seja prudente. Seja prudente. E pede-nos para ler o versículo 11 e 12 do Evangelho de São Mateus, no capítulo 25. Todos nós conhecemos o texto que nos fala da vinda do Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda. E diz: nos versículos 11 e 12, até podemos ler um pouco antes, até podemos ler mesmo do capítulo 25, versículo 1, em que Jesus, falando da sua segunda vinda, e a sua segunda vinda está diretamente ligada com o dia em que todo o homem se vai deparar com o tribunal divino, diz-nos: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Ou seja, o Senhor Jesus utilizava uma técnica
que hoje é comprovadamente uma das melhores técnicas, ou a melhor técnica de nos transmitir uma mensagem, que é criar uma história para transmitir uma ideia. Porque nós gravamos as histórias mais facilmente que as ideias. E relembrando-nos das histórias, nós vamos nos lembrar da ideia da história. E o Senhor Jesus, alertando para este tema, alertando para o dia do juízo final, o dia da sua segunda vinda, o dia em que todo homem irá deparar-se com Deus, Jesus conta esta parábola. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As loucas eram aquelas pessoas que pensavam ou que pensam: comigo não vai acontecer. E a palavra do Senhor chama a isso loucura, alguém que não está no seu perfeito juízo. Porque se eu estou perante uma realidade como é o inferno e eu não tomo precaução em relação a isso, eu verdadeiramente posso chamar-me de louco. Ainda agora, a caminho daqui, eu vim acompanhado com o Josué e ele me perguntava como é que era o inferno. E eu lhe dizia algumas coisas que a palavra do Senhor nos diz acerca do inferno. É um lugar sem luz, é um lugar de tormento eterno, é um lugar onde não há mais hipótese de arrependimento, entrando lá nunca mais sai. É um lugar que é eterno, nunca mais tem fim. E é um sofrimento eterno, não há alívio do sofrimento no inferno, e é como um fogo que consome. E alguém que diante desta realidade não toma precaução, tem que repensar urgentemente na sua vida. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, e já estamos a aproximar-nos do final. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: ai, vem o esposo. Saí-lhe ao encontro, na hora que elas não esperavam, na hora que elas achavam que já fazia tarde, na hora em que elas dormiam, eis que chega o esposo. E a expressão é: ai, que vem o esposo. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falta a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E então, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. E depois o Senhor diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A mensagem de hoje e a mensagem de sempre. E ainda agora nós vimos o caso daquele atleta do Futebol Clube do Porto, um jogador de handebol com 32 anos, que faleceu de um momento para o outro sem que nada o esperasse.
com uma doença que não é suposto atingir os desportistas, não é? Que nós não continuemos, aqueles que continuam, a ser enganados pelo pensamento, comigo, não vai acontecer. Porque um dia a porta se vai fechar. E vai-se fechar porque Deus é um Deus justo e santo e que julga com justiça e com equidade. Estas virgens que chegaram, já com azeite, tratando o Senhor por Senhor, ainda que batendo à porta, o tempo havia passado. E como é que nós resolvemos o problema de Romanos capítulo 3, 23? Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Eu vou pedir-vos para abrir, e com este texto terminamos, com o apelo que a palavra do Senhor faz a toda a carne, a todo homem, a toda a mulher, a toda a criança, velhos, pobres, ricos, de todas as tribos e de todas as nações. Diz, a partir do versículo 9 do capítulo 3, pois que os judeus achavam-se mais excelentes que os gentios. Lá está, tinham este problema. Conosco, não. Porque nós somos filhos de Abraão, diziam eles. E o apóstolo Paulo diz, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já de antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram juntamente e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. E esta palavra é a palavra do juiz que nos vai julgar. Ele já nos deu os decretos. Ele já nos mostrou que nós diante dele somos... É esta a nossa radiografia diante de Deus. Todos somos pecadores. Diante de Deus, a nossa radiografia é esta. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos extraviaram juntamente e se fizeram inúteis. Esta é a nossa radiografia. Isto é aquilo que nós vamos ouvir, se não atentarmos para este problema com urgência. Não há quem faça o bem, não há um só. Um homem que possa vender tudo o que tem para distribuir pelos pobres. Não há um que faça o bem, porque naquele tribunal o ponto de comparação é com o próprio Deus. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios. Isto é para nós, para toda a carne. Esta mensagem é para cada um de nós. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derrubar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. E não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, e todos nós estamos debaixo da lei, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. A sentença do tribunal divino já foi dada. Nós, antes de ir ao tribunal, já sabemos aquilo que vamos ouvir. Por isso, nenhuma carne será justificada pelas obras diante da lei, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ou seja,
de forma muito simples, aquilo que Deus nos está a dizer é: homem, por tudo aquilo que tu possas fazer, não há nada que te possa tornar justo diante de mim. Não há nada das tuas mãos, não há nada que tu possas comprar, ainda que tu vendas tudo que tens e distribuas pelos pobres, diante de mim és um pecador. Versículo 21. Mas agora se manifestou sem lei, sem a nossa capacidade, sem aquilo que eu e tu possamos fazer. Aconteceu algo que é externo a nós, é sobrenatural, não é deste mundo. A justiça de Deus, a mesma justiça que nós falamos, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Diante de Deus não há diferença. Ricos, pobres, brancos, pretos, portugueses e chineses. Porque todos pecaram e destituídos da glória, e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação. Deus propôs ao seu próprio Filho para sua propiciação, para verter o seu sangue no nosso lugar. Pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, já dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para demonstrar a sua justiça neste tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, onde está logo a jactância, onde está o orgulho, onde está aquele sentimento que nós temos, que dizemos connosco não, porque eu sou especial. É excluída, porque a lei das obras não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente judeus? Aqui já entramos num outro assunto. Mas a mensagem que nós pregamos nesta noite e que temos vindo a pregar e que queremos pregar para sempre, porque é a mensagem que Deus nos deixou aqui neste mundo, como está escrito desde os profetas, passando pelo próprio Senhor Jesus e agora pela sua igreja, que continua a pregar este Evangelho. A resolução do nosso problema não está neste mundo, não está nas coisas deste mundo, não está na nossa capacidade, não está na justiça do mundo, não está na ciência do mundo, é algo externo a este mundo e é o Senhor Jesus Cristo, é uma pessoa, é um homem, o Deus que se fez homem, e todo aquele, está escrito na palavra do Senhor, que for ao Senhor Jesus Cristo, fecha os teus olhos e clama pelo seu nome, e Ele ouvirá o teu clamor, porque está escrito que todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E é de graça, não há preço, não se compra, não se vende, e porque não se compra e não se vende, está disponível para toda a gente. Porque se fosse para comprar, só os ricos podiam comprar. Se fosse para negociar, só quem domina o comércio venderia e compraria. E nós vemos, por exemplo, irmãos, e lembrei-me agora deste exemplo, como nós vemos nas questões desta vacina, como há pessoas que usam o seu poder para desviar vacinas, muitas vezes sem precisar. Imaginem se a salvação estivesse nas mãos dos homens. Só os ricos teriam acesso a elas. Só os poderosos teriam acesso à salvação. Mas o Senhor Jesus disse que não há preço. Não se compra nem se vende. Ela está disponível para todos. E é de graça. Basta creres. Todos nós podemos fazer este exercício.
É através da oração. E a oração é um exercício que está disponível a toda a gente. Pode ser paralítico, pode ser paraplégico, pode estar numa cama doente. Toda a gente pode fechar os seus olhos e dizer: Senhor Jesus, Tu estás vivo, tem misericórdia de mim. E todo aquele que crê será salvo. O mesmo Deus que prometeu a terra àqueles que eram seus inimigos e os guardou naquele momento, apesar de serem seus inimigos, nos diz através da sua palavra: quanto mais a vós, se vós sendo maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo, se lhe pedirdes. E só mesmo para fechar, vou ler só aqui um versículo, só mesmo para encerrar. Espero que o encontre, que eu não tomei nota dele. Estou no livro errado. Evangelho de São Lucas, capítulo 10 e versículo 21. O Senhor Jesus diz-nos que naquela mesma hora o Senhor Jesus enviou discípulos a pregar por toda a terra. E uns aceitavam, uns abriam as portas de sua casa e outros fechavam as portas de suas casas. E o Senhor Jesus, quando eles regressaram, teve um sentimento e expressou em palavras. E diz-nos no versículo 21 do Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, naquela mesma hora, se alegrou Jesus. Eu não me recordo mais nenhuma passagem na palavra do Senhor que diga que o Senhor Jesus se alegrou. Não há muitas passagens na palavra do Senhor que nos falem do sentimento que o Senhor Jesus estava a sentir. E eu creio que esta é mesmo a única, não haverão muitas com certeza, em que diz que naquela mesma hora o Senhor Jesus se alegrou. Não estou com isto a dizer que o Senhor Jesus não era alegre, mas o facto de relatar significa que naquele momento o Senhor Jesus especialmente se alegrou. Se alegrou Jesus no Espírito Santo, uma alegria no Espírito Santo, e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprovo. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai senão o Filho, senão o Pai, e quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, o Senhor Jesus demonstrou aqui um sentimento. Vendo como os homens poderosos, como os homens religiosos que tinham a responsabilidade de ensinar e de cuidar dos mais fracos, eles apenas abusavam dos mais fracos. E o Senhor Jesus tem esta expressão, porque a salvação do Senhor Jesus está aberta a todos os que creem. Não há estratos sociais. Não há ricos nem pobres diante da salvação do Senhor Jesus Cristo. Não há bons, ou melhor, todos são maus, todos pecamos, todos temos este problema. E os braços do Senhor Jesus ainda, e é bom ressaltar esta palavra, ainda estão abertos, porque vai haver um momento em que as portas se vão fechar. E não penses, não te deixes enganar, que contigo haveria de ser diferente. Porque não vai ser, porque Deus é justo, mas Ele te quer justificar com o sangue do seu próprio Filho. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Que o Senhor assim nos abençoe. Senhor Deus e Pai, nós te queremos dar graças, Senhor, porque independentemente de como estiver este mundo, nós temos o Teu Santo Evangelho, Senhor,
que nos alimenta, que nos consola e que é a mensagem que tem poder, Senhor, para salvar todo aquele que escutar e crer no Teu nome, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nada neste mundo pode impedir que o Teu Evangelho continue a ser espalhado por toda a parte. Rogamos-te, Senhor, que pela Tua graça, pelo Teu poder, Senhor, pela ação do Teu Santo Espírito, Senhor, tal como fizeste noutros momentos da história, Senhor, voltes a avivar a fé e a purificar a Tua Igreja, Senhor, e a levantá-la com poder e autoridade, Senhor, para que possamos ir por toda a parte, espalhar o Teu Evangelho, Senhor, no poder e na autoridade do Teu Espírito Santo, Senhor, para que os homens se arrependam e creiam no Teu Evangelho e sejam salvos do fogo do inferno, Senhor. Nós te rogamos, Senhor, que tenhas misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia deste mundo. Tem misericórdia desta geração, Senhor. E tem misericórdia de nós, Senhor, da Tua Igreja também, Senhor. Começa por nós, Senhor. Purifica-nos e limpa-nos, Senhor, para que possamos ser um exemplo e ter autoridade também, Senhor, quando falarmos do Teu Evangelho, Senhor. Ajuda-nos, que nós somos fracos e carecemos de Ti, Senhor. No nome e nos méritos do Senhor Jesus Cristo, nós rogamos todas as coisas. Amém. Despedimos-nos então com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que os irmãos tenham um bom fim de semana e no próximo domingo, se Deus assim permitir, voltaremos a estar cá.